Com o que você deve se preocupar após fazer o seu rascunho na redação? Porque, como você sabe, na redação, seja do Enem, de concurso, vestibulares, etc., você não pode usar lápis e depois passar a caneta. Você tem que fazer a sua redação primeiro no rascunho e depois para a redação oficial e entregará. Nesse vídeo, vou mostrar para vocês um checklist de 5 coisas que você tem que se preocupar após terminar o rascunho da sua redação, para que você passe para a redação que será corrigida. Olá, sou o professor Gleison Versosa, especialista em linguagens, que já teve participação em bancas de concursos e aprovação em mais de uma dúzia de concursos públicos, portanto qualificado para te passar algumas manhas, dicas e macetes do que você necessita fazer para se dar bem nesses certames. Muito bem, pessoal, então nesse vídeo rápido e rasteiro como fazemos aqui, vou mostrar para vocês 5 coisas importantes que você tem que perceber após fazer o seu rascunho e só depois escrever na redação oficial. A quinta coisa que você tem que prestar muita atenção é a seguinte: terminou a sua redação, observe se em cada parágrafo existe um conectivo bem no início do parágrafo, como estou mostrando para vocês agora na tela. É necessário que haja esse conectivo, porque senão você não vai ganhar esse tipo de pontos. Terminou, observe. Se não tem, acrescente, porque senão você vai perder nota. A quarta coisa que você tem que observar é se você se lembrou de colocar a citação, e se ela for uma citação direta, se ela estará entre aspas, e se for uma citação indireta, não precisa, mas é necessário que a citação tenha sido colocada no texto. E lembrando que depois da citação você tem que colocar um portanto, dessa forma, e conectar a sua citação com o argumento que você estava desenvolvendo no texto. A terceira coisa que você tem que observar, talvez é o erro que mais acontece, é disparado o maior erro das redações, que é perceber se você colocou a acentuação correta das palavras. Mesmo palavras muito simples como país, as pessoas costumam esquecer. E não se esqueça também de decorar certo a grafia daquelas palavras que agregam valor, como perceptível, que também levam acento. Se você errar o acento, não importa se é numa palavra como país, que é relativamente fácil, ou numa palavra mais difícil como perceptível, será tirado o seu ponto da mesma forma. Esse talvez seja o maior erro que todo mundo comete no que se refere à gramática. Antes de ver a segunda coisa, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, porque só aqui você encontra dicas rápidas e eficientes que te fazem, sem enrolação, pontuar no Enem. A segunda coisa que você tem que observar após todas essas é a seguinte: você tem que ver se você colocou direito as letras maiúsculas. Isso acontece muito em palavras que você às vezes acha que não tem, como por exemplo, Constituição, educação, ou por exemplo, quando você vai dizer segundo a filosofia, isso é uma questão de educação. Essas palavras levam letra maiúscula, você tem que colocar. E observe também se no início de cada parágrafo onde você colocou o conectivo, se a sua letra maiúscula ela está visível. Caso não esteja, o examinador pode tirar sua nota. E a campeã, que você tem que estar muito atento, porque ela vai tirar ponto tanto no item 5 de resolução quanto no item 3 de argumentação, é se no momento final da sua redação, se lá quando você terminou e fez a resolução do problema, se você colocou aqueles 5 itenzinhos básicos que são necessários. Para que você consiga memorizar, lembre de perguntas. Você vai dizer quem vai resolver o problema, você vai dizer o que vai fazer para resolver o problema, você vai dizer como vai resolver o problema, você vai dizer qual é a consequência dessa sua medida. Sim, a consequência é importante, os alunos têm errado muito a consequência, mesmo sendo óbvio. Se você disser, por exemplo, que na escola deve ter palestras, você tem que dizer qual é a consequência. A consequência, mesmo sendo óbvia, que é educar os alunos, ela tem que ser escrita no texto. Se ela não for escrita, você vai perder pontos. E, além disso, mais um detalhamento. Por exemplo, se você colocar uma palestra, detalhe, diga que a palestra, por exemplo, vai ser feita por profissionais qualificados. Então, esses 5 itens não podem faltar de forma nenhuma. Terminou o seu rascunho, observe esses itens antes de passar para a folha original, que com certeza você evitará de perder muitos pontos, vai valer a pena e você vai pontuar muito mais. Gostou do vídeo? Deixa o seu like. Não gostou? Deixa o dislike. E até a próxima, pessoal.